Fala, turma! Vamos para mais um episódio aqui do Universo Assessoria e hoje nós trouxemos mais um aluno, no caso hoje uma aluna que também passou pelo Instituto em Prática e foi contratada, né, como assessora. Ela vai contar para vocês toda a trajetória dela, os principais desafios, os medos, as inseguranças, a realidade do cargo, porque isso vai mostrar para vocês de fato os bastidores, como é que acontece, né, as coisas para que vocês possam tomar as melhores decisões, de qual caminho seguir, como é que eu me qualifico, quais são os melhores passos. Então, gostaria de desejar boas-vindas para você. Nayara, se apresente, pessoal. Paulo, bom dia. Olá, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Nayara e atualmente eu sou assessora lá do Tribunal de Justiça, no segundo grau. Nayara, para a gente começar, conta para a gente como é que você conheceu o Instituto em Prática. Como é que você falou assim, pô, isso aqui apareceu para mim de que forma? Na verdade, Paulo, quando eu iniciei lá no tribunal, eu dei início como voluntária em um gabinete. E assim, eu não sabia nada e o desembargador falou para mim, falou, ó, para você ser contratada aqui, você precisa aprender a fazer os atos, precisa saber como que funciona o gabinete, como que é o ritmo aqui, porque é muito acelerado, as pessoas não têm tempo de parar para ficar te ensinando o serviço. Então, por isso que você já tem que entrar sabendo o que precisa ser feito. E aí eu iniciei meu voluntariado lá no gabinete, inclusive nesse gabinete. No início eu estava tendo muita dificuldade, porque nunca tive contato, né, com os atos, não sabia como fazer, não sabia nem errar. Então eu falava, meu Deus, eu preciso de ajuda. E por mais que eles te dão um suporte ali no voluntariado, mas assim, é muito superficial. Na verdade, você tem que se virar e aprender sozinha. Foi onde eu comecei a pesquisar e vi o Instituto em Prática, foi quando eu conheci, via os depoimentos dos ex-alunos, vi as avaliações e falei, cara, isso aqui é o que eu preciso. E aí foi aonde eu iniciei lá no Instituto. Eu primeiro iniciei com um curso de assessoria e depois eu comprei a mentoria e foi assim um divisor de águas para mim. Show de bola. Você também teve no evento presencial do dia 23, né? Eu tive no evento presencial. Quando eu tive naquele evento, eu tinha comprado somente o curso. Só a formação à base. Só a formação base. E aí vocês fizeram o evento lá em novembro, teve muito, assim, uma quantidade grande de alunos, inclusive fiz amizade com algumas pessoas lá, e foi lá que eu comprei a mentoria. Eu sentia essa necessidade, eu sentia que eu precisava de um suporte assim mais individual. E aí vocês ofereceram a mentoria e aí eu comprei e assim, não me arrependo. E acho que todo mundo deveria fazer. Show de bola. Para a gente contextualizar a mentoria aqui, a mentoria é uma mentoria individual, de fato, que tem casos concretos com correção individualizada. A gente fez um podcast com o Felipe, que também passou pela mentoria e foi contratado. Você acha que, primeiro, a formação te deu uma base para que a mentoria pudesse refinar aquele conhecimento? O que que acontece? Não tem como, igual eu até indiquei uma amiga minha para fazer os cursos do Instituto. Ela queria comprar direto a mentoria. Eu falei para ela, falei, você precisa comprar o curso. Não tem como você pular etapas, porque o curso ele vai te dar a base. A mentoria ela vai te dar a prática que você precisa. Não tem como você fazer a mentoria sem você ter a base, porque a base ela vai te ensinar o que que é o ato, como que faz, como que vai te ensinar o ritmo do gabinete, é o que você precisa aprender, que é o que ninguém te ensina. Todo mundo sabe, mas ninguém te ensina. Por quê? No tribunal, as pessoas têm medo. Tem medo de você ser eles pensam que você é um concorrente deles, então eles não querem te ensinar. Então, precisa ter a base, depois a mentoria para ela te ensinar aquilo que você tem que fazer na prática. Show. E na mentoria, como é que era essa mentoria? Explica pra gente assim para o pessoal entender. Você recebia casos concretos e você tinha que minutar com prazo. Sim, a mentoria, ela era a realidade do gabinete. Era a professora passava lá três casos diferentes, de temas diferentes, por exemplo, uma apelação, um agravo, uma decisão monocrática.
Ela não falava o que que era tipo assim, era como se eu estivesse trabalhando, né, já em um gabinete. Ela me dava a situação, eu tinha que fazer, não importava se eu estava errando ou se eu estava acertando, porque é com os erros que a gente aprende, né? E aí ela fazia a correção, depois ela, através de uma videoaula, ela fazia as correções ali, falava, olha, aqui você errou isso, aqui você acertou isso, aqui você foi muito bom, isso aqui você precisa melhorar. Aí ali explicando no que eu fiz, o que que eu errei, e ia explicando também como que é isso dentro de um gabinete. Então ali você tinha noção da realidade. Inclusive, porque quando eu entrei no tribunal, no início eu falava assim, pô, mas por que voluntário, né? Pô, por que que eu já não começo logo trabalhando e aprendo? Porque em todo serviço é assim. Só que depois que eu passei pela mentoria, eu entendi que lá no tribunal não tem como, não dá. Você precisa passar por isso para você precisa estar pronta para você começar a Auxiliar. trabalhar. Senão você não fica. A gente sempre fala, né? Os estágios. Antigamente eu fiz estágio em 2011. Lá atrás, o pessoal já não parava para te ensinar. Porque você tem que, pô, você tem que fazer a sentença, você tem que fazer a decisão, você tem que, o gabinete tem que girar. Então, pô, onde eu aprendo? Você tem que aprender na tora. Você tem que aprender sozinho e vai embora. Isso foi o que lá na frente, em 2021, culminou no Instituto em Prática. Que eu sentei mais o desembargador Wilton, a doutora Patrícia Bretas, falei, cara, por que, que a gente não ensina essa galera a ser assessor? E aí surgiu os cursos de formação de assessoria, que hoje tem alunos em todos os tribunais, de fato, todos os tribunais do Brasil, porque aprenderam a base e foram refinando e foram contratados. E aprender, refinar esse conhecimento técnico, é, foi melhorando sua performance dentro do estágio e isso culminou na sua contratação? Inclusive, Paulo, porque eu era assim, eu gostei tanto do instituto que tudo que vocês lançavam eu corria lá e fazia. Eu corria lá e fazia. E isso me fez destacar como voluntária no gabinete que eu estava. Porque lá tinham 5 voluntárias quando eu entrei. Então, eu era voluntária mais novata no gabinete. As outras tinham voluntária lá que já tinha 2 anos fazendo voluntário, outras tinham 6 meses, 1 ano e meio. Só que sabe aquelas pessoas que vai, faz, mas não dedica e vai embora para casa. Eu já cheguei com a bagagem que eu trouxe do instituto e aí eu fui me destacando e o chefe de gabinete, como estava gostando muito do meu serviço, ele me perguntou se eu estava fazendo, se eu fiz alguma coisa à parte, fora, para eu estar evoluindo tão rápido assim. E aí eu falei para ele, falei assim, porque para você entender, eu fiz voluntário em 2 gabinetes. No primeiro gabinete, eu não tinha base de nada. Quando eu fui para o segundo, eu já estava fazendo a prática do Instituto em Prática. E aí foi aonde eu destaquei. No primeiro eu não destaquei, no segundo eu destaquei. E aí ele veio me perguntar, e eu falei do instituto e tudo. E hoje ele indica o instituto em prática para todo mundo que faz voluntário lá. Ele pede para a pessoa vir falar comigo, perguntar sobre o instituto, como funciona, e ele pede para a pessoa fazer. E o que que acontece? Eu fui a última voluntária do gabinete. E eu consegui a indicação do desembargador para me indicar para outro desembargador, porque lá não tinha a vaga, ele me indicou para outro desembargador, foi aonde eu virei assessora. E as outras continuam no voluntário. Então, assim, é uma coisa básica, a gente até conversou com o Felipe e você está trazendo isso, então a gente vai vendo um padrão que, de fato, a pessoa que decide fazer o voluntariado se qualifica e, de fato, veste a camisa são as pessoas que vão chegar lá, né? As pessoas que conseguem chegar lá. Não adianta você comprar os cursos e não se dedicar. Não adianta você fazer o voluntário só pensando, nossa, eu tô aqui porque eu vou ser contratada e vou ganhar bem. Não adianta, você precisa de dedicação, muita E dedicação. na sua época como voluntariada, já tendo toda essa base, a sua produtividade foi um fator determinante para o chefe de gabinete falar assim, pô, Nayara, você já está quase produzindo igual os assessores, enfim, você é uma pessoa que já está pronta.
Sim, no gabinete que eu estava, é um gabinete acelerado, inclusive. Ele tem o ritmo lá de zerar a caixa. Então, lá eles cobram qualidade junto com produtividade. É mais difícil, porque tem gabinetes que só cobra produtividade, lá cobra os dois. Então, assim, lá é muito acelerado. E no instituto, dos cursos que eu fiz, eu aprendi técnicas de como ser produtiva, sabe? É aquilo que eu te falei, coisas que todo servidor sabe, mas ninguém te ensina. Então, foi os diferenciais que me fez destacar, ser diferente das demais. Porque enquanto eu fazia, às vezes, 3 atos no dia, as outras faziam um. Então foi aonde eles começou a olhar para mim com um olhar diferente. Falou, pô, essa menina aqui tem potencial. Show de bola. E como é que foi a experiência? Você me falou muito da experiência como voluntário. E muda muito depois que você é nomeada assessora, né? Tipo assim, a cobrança é diferente, ali agora você já tem que, de fato, ser produtivo, né? Porque você já está sendo pago para isso. Porque a gente sempre brinca, né? Voluntariado você paga para trabalhar. Só que quando você é nomeado, de fato, agora você recebe, tem que trabalhar, né? É verdade. Conta pra gente como é que foi essa mudança de experiência do voluntário para, de fato, uma servidora nomeada. Paulo, eu fui para uma câmara antiga. Então, assim, câmara antiga tem muito processo, muitos processos antigos. Eu peguei um acervo muito grande. Só de processos conclusos, eu tinha 76 no meu acervo. E era assim, ó, tá concluso, precisa ser feito e se vira. Precisa de produtividade, qualidade, precisa andar, porque senão o CNJ vem em cima, cobra de mim, que é o desembargador, e o desembargador vem em cima de nós, assessores, né? Então, assim, é uma cobrança muito grande. Por isso que você precisa estar realmente muito preparado, senão você não consegue. E, infelizmente, a gente sabe, se você não tiver qualificação e não tiver no padrão das exigências dos desembargadores, você é exonerado. Isso é uma coisa que a gente sempre deixa muito claro aqui, né? O cargo é de livre nomeação e livre exoneração. Eu até brinquei no último episódio que, pô, amanhã meu chefe levanta e fala assim, pô, o Paulo Tadeu tá muito feio, vou mandar ele embora. Ele pode fazer isso. Pode. Não existe a segurança, uma estabilidade, assim. E o que é a nossa estabilidade? É a nossa competência. Então a gente fala assim, pô, o que eu tenho que fazer para me manter? É o mesmo entusiasmo de quando você quis começar o cargo. Então, a gente sabe que é livre exoneração, mas se você se manter qualificado, competente, o desembargador não tem motivo para te exonerar. Mas isso acontece. Isso acontece. E, assim, a experiência do gabinete em si, você já vendo essas situações de exonerações, de nomeações, isso é uma coisa que a pessoa precisa ter uma inteligência emocional para enfrentar, né? Precisa, sim, não é fácil. Inclusive, eu passei por isso na minha trajetória. Eu estava bem em um gabinete, né? Fui indicada, iniciei empolgada, aquela coisa, porque assim, quem não quer ganhar bem, né? Todo mundo quer ganhar bem. E aí, trabalhando, e como eu peguei uma caixa alta e eu sabia que eu precisava me destacar, diminuir meu acervo, eu trabalhei feriado, trabalhei final de semana. Então, assim, eu estava recebendo muitos elogios sobre o meu trabalho. E eu, inclusive, era uma das mais produtivas no gabinete. E, infelizmente, eu fui exonerada. Sim, eu fui exonerada, não foi por culpa minha. E quando isso acontece, você tem que estar com o emocional muito bom, porque assim, não é fácil. É um lugar, um ambiente muito bom de trabalhar, volto a repetir, um salário muito bom, então assim, ninguém quer, nem os ruins quer perder. Imagina quando você está preparada. Só que qual a vantagem de você estar sempre qualificada e sempre preparada? Você não fica desempregada. Porque, assim, o tribunal hoje são só desembargadores, acho que são 86, né? E ainda tem o primeiro grau, que quantos juízes tem no primeiro grau? Eu nem sei falar. Então, assim, a oportunidade, gente, é todo dia. Então, você só fica desempregado se você for muito ruim. Exatamente. Eu sempre falo isso, a gente estava até conversando antes aqui do episódio, que você já teve uma experiência no segundo grau, né? Nem chegou a ter uma experiência de primeiro grau. Eu passei pelo primeiro e fui pro segundo. Então, assim, eu falo assim,
O primeiro grau também é um lugar muito bom de trabalhar. Então, eventualmente, e a gente sabe que isso vai acontecer, você acabou de falar que passou por isso, a vaga, o cargo, o desembargador, o juiz, ele nomeia e ele pode te exonerar. Isso acontece. Nós temos que focar o quê? No que a gente tem controle, que é a nossa competência. E é o que você falou, pô, se você for bom, vai ter outra oportunidade e você vai voltar para o cargo. Então, é muito importante isso, que a gente tenha muito claro isso. Eu sempre gosto de falar, aqui no Instituto a gente não vende sonho, a gente não vende mentira. Então isso pode acontecer porque é um cargo de livre nomeação e de livre exoneração, mas que se você manter um nível alto de competitividade, as chances são que você vai se manter nesse cargo por muito tempo, porque isso acontece demais. Tem muita gente ruim disputando seleção para assessoria. Tem muita gente que não se qualifica, tem muita gente que estava igual você lá atrás, não sabia fazer nada e está fazendo seleção, pegando sentença, usando inteligência artificial para construir uma sentença do zero sem saber a base do que como é que faz um relatório, o que é uma preliminar, o que é uma prejudicial de mérito, achando que a inteligência artificial vai mudar o mundo dela. Então, assim, isso aí é a forma errada. O que é a forma certa? Assim como a gente faz uma faculdade, a gente precisa de terminar a faculdade. O que eu preciso de fazer? Qual é o curso? Quem me oferece isso? Então, esse é o caminho. Não é você falar, contar com a sorte. Nossa, vai cair do céu essa vaga aqui, eu vou conseguir. Ou, como você disse, estou dentro do estágio, só de eu estar aqui agora, eu vou ser nomeado quando tiver uma vaga. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. É igual o uso da inteligência artificial. Quando veio aí ChatGPT, o Claude, né? Aí todo mundo pensou, nossa, agora eu vou jogar lá e ele vai fazer para mim. Só que as coisas não é bem assim. A inteligência artificial, se você não souber utilizá-la, na verdade, ela pode te prejudicar. Exatamente. Porque assim, ela tem as alucinações, ela inventa coisas, né? E a gente vê muito isso acontecer, inclusive, e acontece com quem? Com pessoas que não estão preparadas. E qual que é a vantagem do Instituto? Na verdade, o Instituto, ele até te ensina como você deve utilizar a inteligência artificial ao seu favor para te ajudar na produtividade. Exatamente. Então, assim, se você não souber, ela vai fazer coisas ali que, assim, às vezes, porque tudo que a gente faz é passado por correção. Uhum. Quando for corrigir, uai, o que é isso aqui? O que você escreveu isso aqui? Então, assim, né, a gente tem que usar com muito cuidado, e é onde eu falo, por isso que você tem que estar sempre se qualificando. E a inteligência artificial é assim, a gente está vivendo a era da inteligência, a gente tem que aceitar isso. Tem muita gente cabeça dura ainda que acha, eu não vou fazer isso aqui eu faço artesanal e tal, e vai ser substituído no longo prazo. Num gabinete, entre quem sabe inteligência e quem não sabe, quem sabe vai ficar. Porque os tribunais eles já estão presentes para isso. Estimulando cada vez mais o uso, criando suas próprias ferramentas, enfim, mas tem que saber usar. Porque a gente tem que entender o que é uma IA. A IA nada mais é do que um conjunto de probabilidade de coisas. Então, pô, se eu falar para ela construir uma sentença, ela vai construir, mas ela vai criar tudo errado. Vai citar artigo de lei errado, ou vai citar fora de contexto, vai criar jurisprudência porque ela pega um monte de informação aleatória e junta. Então tem que aprender também a utilizar, não é só falar assim, pô, vou meter o louco aqui e vou utilizar a inteligência aqui para fazer tudo. Eu sei de um caso que uma pessoa usou a inteligência segundo grau para fazer um relatório. Ela fez dentro do mesmo contexto de conversação de outro processo. E aí colocou no relatório coisas que não eram do processo. O desembargador foi para a sessão, chegou lá, transmissão no YouTube. Ele começou a falar, né? Porque, tipo assim, hoje em dia, dentro dos gabinetes, há revisão. Mas o relatório, cara, é uma coisa básica. É você pegar o que aconteceu no processo e colocar ali. Você não precisa de falar assim, pô, eu preciso de ter uma técnica exclusiva. Não. É você pegar, aconteceu isso. Então, geralmente, isso não passa por uma correção detalhada. Você bate o olho ali, parece estar certo. Só que o dela tava 90% certo, só que tinha 2 parágrafos que não fazia sentido nenhum. E aí fez o desembargador passar uma vergonha em rede nacional. Os colegas dele falaram assim, mas eu tô vendo aqui que isso aqui não faz parte do caso. O que aconteceu? Demissão. Por quê? Porque usou uma ferramenta sem... Primeiro que eu falo, dupla verificação. Dentro dos nossos cursos sempre falo isso. Você nunca pode pegar uma coisa da inteligência e já botar e falar assim, tá pronto. Você tem que fazer uma dupla verificação. E tem inteligência que faz verificação da outra. Então, assim, é muito legal isso. Ela não verificou. Porque algumas pessoas querem aprender na tora.
assim, eu vou aprender a usar isso aqui sozinho. Não querem aprender com quem já usa. Demissão. Foi demitida por causa de 2 parágrafos errados. Que levou um desembargador a passar vergonha em rede nacional. Eu falo em rede nacional porque as sessões hoje são transmissões ao vivo, né, para o Brasil inteiro. Então, tudo que está acontecendo ali, a gente já teve vários casos de desembargador passando vergonha, falando asneira, etc e tal. Isso culminou na demissão. Então, assim, precisa fazer, mas precisa fazer da forma correta. Não é fazer assim, pô, vou pegar e vou fazer de qualquer forma. E outra coisa também que eu vejo que acontece muito no tribunal. Os assessores antigos. Eles acham que já são bons, que tá lá já tem muitos anos, aí é onde eles acomodam, não busca correr atrás de aprender coisas novas, de melhorar ali seu trabalho, na verdade, de acompanhar, né? Acompanhar a evolução. Acompanhar a evolução. Aí é onde chega um assessor novo que tá bem preparado, fez todas as buscou, né? Foi atrás de aprender, se qualificou, é onde ele se destaca e às vezes acontece o quê? Aquele antigo é mandado embora e aí o assessor atual às vezes vira até assessor-chefe, né? Substitui ele. Por isso que eles não gostam de te ensinar o serviço. Só que assim, a maioria também é acomodado, não quer aprender. O gabinete mesmo que eu fiz voluntário, que eu comecei com isso, comecei com a inteligência artificial lá. No início eles ficavam meio assim, só que depois eles viam, falavam, pô, o negócio tá bom, tá com qualidade, a menina tá produzindo. Aí eles mesmos começaram a chegar em mim e falavam, como que você usa? O que que você fez? Sabe, eles começam a querer aprender. Aí é aquele negócio, eles querem aprender, é onde você fala, sabe assim, "Ai, você precisa se qualificar, fazer curso, não cai do céu. Entendeu? Exatamente. E assim, isso é uma coisa que acontece demais. Em todos os tribunais, são os antigões de casa. Os antigões de casa já se acham dono do gabinete. A maioria das vezes, quando você é novo no gabinete, os antigões acham que é o dono. Ou seja, o desembargador está aqui, mas quem manda nisso aqui sou eu, entendeu? Eles não querem, eles não estão abertos a iniciativas novas. Isso é uma dificuldade gigantesca. E quem propõe alguma coisa nova é meio que taxado rifado. Então, assim, eu sempre falo, pô, você é novo no gabinete, tenta ter o melhor relacionamento possível e quando você for propor alguma coisa nova, já propõe direto com quem manda. Nunca com o intermediário. Porque, assim, se você propõe com o intermediário, pode acontecer 2 coisas. Primeira coisa, ele fala assim, vamos mexer com isso não. Segunda coisa, ele pegar a sua ideia e levar para o chefe. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Então, já fala direto com quem manda. E segundo, coloca pressão. Coloca pressão. Porque se você é novo, tá afiado, sangue nos olhos, sabendo tudo, bota pressão para que o acomodado, o antigão, esse aí que não tá querendo mudar, sinta na pele a pressão da coisa assim, ó, essa pessoa aqui de fato agora vai causar uma ruptura. Então ou eu me acompanho ele ou vai acontecer alguma coisa comigo. Então assim, o meu conselho é, se você é novo, capacite-se cada vez mais. Porque se você entra num gabinete atualizado, com técnicas novas que vão aumentar a produtividade, você vai começar a botar pressão nos antigões que acha que, pô, por eu estar aqui há 25 anos, esse cargo agora é meu, eu não vou ser mandado embora. E não é assim. É livre nomeação e livre exoneração. Mesmo nos tribunais que precisa ser servidor do tribunal para ser nomeado, igual é no TJDFT e no Tribunal de Justiça de São Paulo e da Bahia. Você pode até ser servidor e ser nomeado, mas todas as nomeações acontecem. Você vai ser mandado embora e vai voltar para o seu cargo de origem ali de servidor público. Mas você precisa de ter competência para ser nomeado e permanecer. Não adianta. Você que é antigão, que está escutando isso aqui, eu não me considero antigão. Vou fazer 13 anos de assessoria. Mas eu sou um cara que entende o jogo. Que eu preciso me manter atualizado, que eu preciso me qualificar cada vez mais, que eu preciso seguir a inovação. Não adianta eu querer meter o doidão aqui e falar assim, pô, inteligência artificial não faz um relatório como eu faço. Faz melhor do que você 1000 vezes. 1000 vezes. Desde que faça da forma correta. E ela não é uma inimiga sua. A inteligência artificial, ela modela o que você faz. Então não é ela vai... Embora ela vá melhorar muito o que você faz hoje, ela pode copiar e modelar o seu estilo de escrita. O estilo do desembargador, o estilo do juiz. Então é preciso estar atento a essas inovações, porque já é o presente, não é nem mais o futuro. Quem não se adaptar a isso, vai rodar. E eu falo sempre,
Nos currículos, quem tiver, por exemplo, algum certificado de curso de inteligência voltado para assessoria no currículo, já vai ser um diferencial gigantesco. Porque imagina só, você entra num gabinete hoje e usa uma IA para fazer uma triagem de 20 mil processos. A IA vai lá e faz com 5 minutos. Ou às vezes até menos. Ou até menos. Você categoriza esses processos, estabelece uma meta, vai lá e reduz drasticamente um acervo em 3 meses. Pô, que juiz não quer isso? Que desembargador que não quer isso? Não, um currículo meu, eu deixei, né, entreguei para uma assessora que trabalhava com o desembargador e pedi para ela, falei, ó, se você puder me ajudar e tal, me indicar. Ela levou meu currículo para o desembargador. Quando ele pegou meu currículo e viu lá minhas especializações, viu, assim, os cursos, o curso que eu fiz no Instituto, que eu acho que eu fiz uns 4 cursos no Instituto, a mentoria que eu fiz, o voluntariado que eu fiz num gabinete, né, que era muito produtivo. O próprio desembargador, quando ele viu meu currículo, ele falou para a menina, falou assim, eu quero conversar com essa menina pessoalmente. Pergunta para ela se ela pode vir aqui hoje no gabinete fazer uma entrevista comigo. Então, assim, o seu currículo é o seu cartão de visita, é a sua porta de entrada. Então, se você tem essa qualificação para colocar no seu currículo e se você realmente estiver preparado, você não fica fora. Um outro ponto muito importante que eu acho que é interessante a gente contar aqui para o pessoal que está assistindo a gente ouvindo é o seguinte: muita gente tem dúvida. Se, por exemplo, pô, será que se eu fiz. Eu não sei nada. Será que se eu fizer os cursos do Em Prática, eu vou aprender de fato essa prática que o pessoal pede, essa experiência nos atos? Como é que foi a sua experiência? Você entrou no estágio, não sabia nada. Depois você começou, fez a formação básica, fez a mentoria. Quando você entrou no segundo estágio, você já se sentia pronta ou você foi de fato aprender os atos no segundo estágio? Conta pra gente. Paulo, então, foi por isso que eu fui atrás de pesquisar, assim, que eu não conhecia o Instituto em Prática. Eu fui pesquisar, falei, precisa existir alguma coisa que ensine isso aqui, não é possível. Porque no meu primeiro estágio, eu não sabia nem errar. Era muito difícil. Eu ficava noites, assim, até de madrugada em casa, estudando, entrando no site do tribunal, lendo os acórdãos, para ver se eu entendia aquilo ali. E eu pensava assim, meu Deus, eu preciso aprender isso aqui, porque eu não sabia. Eu não sabia. E aí, eu tendo aquela dificuldade, eu falei, se eu não melhorar, eu não vou conseguir ser contratada. E aí foi aonde eu comecei a pesquisar e aí eu vi sobre o instituto e comecei a fazer. Foi tão importante para mim, porque quando eu fui para o meu segundo estágio no gabinete, foi como eu falei para você, foi onde eu destaquei. Por quê? Porque o instituto ele me deu a base que eu precisava, que eu não sabia, me ensinou como é fazer aquilo ali na prática. Então, quando eu cheguei no gabinete, eu já tinha noção, muita coisa eu já sabia. Então, na verdade, ali no gabinete, eu colocava na prática aquilo que eu aprendi nas capacitações do Instituto. Então, assim, eu falo, foi um divisor de águas para mim e eu falo para quem está nos assistindo, cara, se você quer, eu acho que vale a pena, porque assim, o salário é muito bom, volto a repetir, todo mundo quer, então assim, se você realmente quer isso, eu acho que vale a pena a pessoa abrir mão de algumas coisas para fazer tanto o curso quanto a mentoria e todos os outros demais cursos que o Instituto oferece, que é a questão da capacitação da inteligência artificial, porque ali, quando você entrar no seu voluntariado, quando você começar a fazer, você já vai começar se destacando. E esse destaque vai te colocar na vaga. Coloca na vaga e assim, você não vai ter aquela dificuldade que eu tive lá atrás, de não saber nem errar, ninguém tem tempo de te ensinar, e é onde vai realmente de verdade coloca na vaga. Porque vaga, Paulo, vaga tem. Vaga tem. Só que as vagas não são divulgadas, é tudo assim, muito nos bastidores. Até porque, assim, porque é aquele negócio, né? Se você divulga como o trem é muito bom, aí vem gente que nem. Vem a galera que não sabe fazer o ó com copo. Isso, não sabe fazer um ó com copo e quer entregar currículo. Então, assim, aquilo ali tá o quê? Causando só tumulto. Porque não vai dar conta. Aí vai ser contratado para 1 mês, 2 meses ser exonerado, porque quem não sabe serviço não fica. E se você tá ali dentro, o Instituto, inclusive, indica, né? Indica oportunidades. Vocês ensinam a gente a fazer
o currículo, tem as vagas surgem, porque, como eu falei, é tudo Mais interno, é né? mais interno, é nos bastidores. Então, você tem que estar ali no meio, justamente para você saber e ser indicado. Exatamente. Foi por isso que a gente criou o nosso banco de indicações. O banco de indicações que você está falando, que são os nossos alunos, manda para a gente o nosso currículo, a gente tem uma base de todos eles. As vagas surgem, maioria do segundo grau de forma interna, aí o desembargador entra em contato, a gente manda os currículos, há uma seleção ali, muita gente já conseguiu em virtude disso. E, graças a Deus, o Instituto hoje já atingiu um patamar assim, de excelência que os juízes eles já vêm até a gente para procurar direto. Eu sempre falo, da mesma forma como a gente tem hoje pessoas que se formaram na USP, Mackenzie, grandes faculdades, e isso no currículo tem um peso, o Instituto em Prática hoje já tem esse peso também dentro do currículo. Pô, então você é certificado pelo Instituto, pô, massa, então você já tem um nível de qualidade diferenciado. Então é muito importante essa questão. Agora é o seguinte, eu queria que você falasse para o pessoal, por que você decidiu assessoria? Por que você não foi fazer outra coisa? Por que você se encantou por essa área? Eu, na verdade, sempre assim, amo meu curso de direito, né? Sempre gostei muito. E no início eu falava que eu queria advogar. Queria advogar, queria advogar. Só que eu tive muitas frustrações na advocacia. Porque hoje, para você iniciar na advocacia, não é fácil, porque você concorre com os grandes, né? A gente sabe a dificuldade que é você ali estar iniciando e pegar causas grandes e concorrer com esses advogados já renomados. E, e aí eu falei assim, cara, eu até acho assim que foi um pouco de Deus na minha vida. Eu sempre ia quando eu ia no tribunal, às vezes passava na porta, eu falava assim, nossa, já imaginou eu um dia trabalhar aqui nesse lugar? Só que eu pensava que isso era impossível. Então eu nunca me atentei a isso. Quando eu fui atrás de querer trabalhar lá, que foi, né, em decorrência das frustrações que eu tive na advocacia, que eu falei, não quero mais advogar, e eu cheguei lá, hoje eu falo para você, com toda certeza, eu não quero sair e meu próximo passo é passar no concurso do tribunal, porque assim, é um ambiente muito bom de trabalhar, é ambiente agradável, é meio período, não é o dia todo, então assim, você ainda tem oportunidade de fazer outra coisa, Seguir sua vida sabe? normal, né? Seguir sua vida normal. É um salário que, assim, hoje, se você for advogar e ganhar, para você ganhar um salário que um assessor ganha, cara, eu vou te falar uma coisa. Você tem que ser um advogado, assim, muito Excepcional, né? excepcional, porque senão. Isso é um ponto muito importante, É. Nayara, porque é o seguinte: dentro da faculdade a gente nem pensa, fala assim, pô, vou ser assessor, vou advogar, vou fazer concurso. E aí, para quem quer advogar, primeiro que você entra na era dos leilões, é por preço. Hoje em dia, a pessoa que quer contratar um advogado quer pagar o mais barato possível. E eu sempre falo, advogado e médico são duas coisas que, se você errar, pode destruir sua vida. Segundo ponto, os grandes. Os grandes vão sempre pegar as maiores causas. Isso é normal. E dentro dos seus primeiros 5 anos de advocacia, para você, sei lá, tirar um salário de R$ 6.000 líquido no seu bolso por mês, você tem que trabalhar demais. Na maioria das vezes você vai trabalhar para um grande, igual um cachorro, trabalhar de 8 horas da manhã até de noite para ganhar, sei lá, R$ 2.500. R$ 3.000, pô, você é uma lenda do direito no início. Então, assim, a assessoria te permite sair da faculdade e já ganhar R$ 10.000 por mês. Se a pessoa se capacita dentro da faculdade e vai para uma seleção e passa, meu amigo, enquanto todos os seus amigos advogados vão estar lutando para ganhar migalhas, você já vai estar num patamar altíssimo. Aconteceu isso comigo. Eu comecei estágio voluntário, depois fiz estágio remunerado, depois me tornei assessor. Ainda estava na faculdade, na época era assessor administrativo. Você podia estar na faculdade, não precisava ter formado. Lá atrás, em 2013, o salário era 3 mil e alguma coisa. Eu ganhava bolsa de estágio de R$ 600. Cara, eu me senti o cara mais rico do mundo. E assim, você para pensar, cara, hoje, a assessoria, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, que é um tribunal que remunera muito bem os seus servidores, no primeiro grau, todos os salários é acima de 8 mil líquido, e no segundo grau, todos são acima de 12 mil. Então, imagina só, você é uma pessoa ali que terminou a faculdade, ganhando 8, 10, 11, 12 mil reais todos os meses, líquido no seu bolso. Amigo, muda a sua vida. Muda a sua vida, te dá tranquilidade. O tribunal aqui é um lugar muito bom de trabalhar, um tribunal novo,
salas boas, computador bom, internet boa, enfim. Cara, eu gosto muito da advocacia, minha esposa é advogada, eu acompanho muito ela, assim. Até falo que um dia, se eu sair da assessoria, eu vou pegar toda essa bagagem e vou para advocacia também, porque é uma coisa interessante que ninguém pensa. Pô, mesmo que você queira advogar, se você passar 1, 2 anos na assessoria, você vai ter uma bagagem gigantesca. Entender como o juiz pensa, entender como o desembargador pensa, pô, entender como é que o desembargador gosta de uma sustentação oral. Enfim, vai te trazer uma bagagem interna de processo que na advocacia você vai falar assim, pô, esse caso aqui é a gente fazer isso. Não, você se destaca na advocacia por 2 motivos. Primeiro, você vai entender a cabeça de juiz e de desembargador, como que eles pensam, como que eles decidem, porque você está ali trabalhando com eles, na verdade, você que faz os dados. Então, você entende a cabeça deles. Aí você vai para a advocacia e fala: não, não quero trabalhar mais no tribunal, agora eu vou advogar. Para você fazer sua petição, cara, sua petição vai ser feita com outra qualidade, com outros olhos. Aquilo ali, quando um juiz começa a ler uma petição sua, nossa, ele já lê assim, dá até gosto Já vai de aparecer fazer a já vai leitura, aparecer com sabe? a sentença que ele fez. Justamente. E aí, outra coisa, para você captar o cliente, cara. Ah, a mulher ali, aquele cara ali, já trabalhou no Tribunal de Justiça, foi assessor de juiz, foi assessor de desembargador. As pessoas não entendem, então, querendo ou não, isso influencia até para você fechar um contrato. Exatamente, bacana isso. Então, assim, e tribunal, é como você falou, você inicia ali de cara ganhando 8, 10, 12, 15 mil reais. Você passa num concurso, hoje eu conheço assessor que ganha quase o salário de um juiz Tem inicial. assessores que ganham mais que juízes iniciais, por exemplo. Eu trabalho mesmo com um assessor que ele é servidor, né, concursado, e ele é assessor desde, sei lá, eu acho que é desde 94. Então hoje ele chegou no teto, porque ele fez pós-graduação, mestrado, doutorado, ele foi incluindo algumas gratificações, e hoje ele bateu o teto. Então os juízes que entram hoje, basicamente, vão ganhar, sei lá, 26 mil reais, 27 mil reais. Esse cara tá no teto. Hoje o teto, salvo engano, tá em 47 mil. Pois é. Então, assim, é uma carreira que é uma estratégia muito bacana para você, por exemplo, já sou assessor, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais isso? É passar num concurso de analista, porque aí você vai ter uma gratificação porque você vai ser servidor do tribunal mais o cargo comissionado, né, que são as funções de confiança. Então, vai aumentar pelo menos 70% do seu salário. E aí a gente já está falando de patamares aí que, pô, 1% da população no Brasil ganha, que é acima de 15 mil reais. Então, basicamente, é uma profissão maravilhosa. Eu sempre falo, me encontrei na assessoria desde quando eu comecei meu estágio voluntário. Acho que é um lugar muito massa, você está ali lidando com direito, né, no caso concreto, você contribui para várias coisas, para várias decisões. O assessor, como você disse, o assessor, ele, muito embora o juiz assine, o desembargador assine, o projeto de minuta é feito com base nas instruções do desembargador ou do juiz, mas você constrói todo aquele projeto de minuta. Então a argumentação que está ali você construiu, o desembargador vai corrigir, pode adaptar para algumas coisas, mas você fez parte da construção de grandes decisões que podem movimentar todo um cenário, por exemplo. A gente teve a greve dos caminhoneiros, né? Agora eu não me recordo a data, mas eu lembro que foi uma coisa que teve muito impacto no Estado e a gente fez uma decisão para suspender essa greve, para ajustar os valores dos combustíveis, enfim. E foi uma decisão que foi construída por assessoria e juiz. Então você contribui de fato para o sistema de justiça. Não é uma profissão que o pessoal fala assim, é um badeco do juiz, fica lá trabalhando para o juiz. Não, você de fato auxilia, o nome já é assessoramento de magistrado, porque é uma carga de trabalho gigantesca. O juiz ele não faz só peça, ele tem que atender parte, ele tem que fazer audiências, faz um monte de coisa interna, gestão de cartório, gestão do próprio gabinete, que precisa de bons assistentes, precisa de uma boa assessoria. E assim, na verdade, quem tá de fora não entende a responsabilidade que é esse cargo. É só quando você entra, começa a fazer o voluntariado, começa a fazer as capacitações, é quando você começa a entender o quão grande é a responsabilidade e por isso que você deve estar, assim, muito preparado, porque, assim, é muito sério ali, você está lidando com vidas. Então, se você
faz algo que você não sabe o que você está fazendo, às vezes você pode prejudicar a parte no processo e a situação às vezes pode ser irreversível. Principalmente para a gente que está no segundo grau, que na maioria dos casos é a última instância de recurso. Porque hoje em dia muito poucos recursos especiais sobram e recursos extraordinários quase nenhum. Então, assim, errar, o juiz de primeiro grau, a gente sempre brinca, né? O juiz de primeiro grau ainda pode cometer um erro ali que a gente reforma. Mas o segundo grau, cara, você tem que evitar o erro ao máximo. Porque na maioria das vezes é a última instância de recurso para alguma parte. E você pode impactar diretamente uma família, uma região, enfim, dependendo muito do caso. É por isso que, assim, por isso que juízes e desembargadores não pegam uma pessoa para trabalhar se a pessoa não estiver preparada, porque ali você está lidando com vidas, e é igual médico. O médico, ele não passa 5 anos estudando, depois ele não precisa fazer residência para ele começar a trabalhar e atender. No direito ali é a mesma coisa. O voluntário fica sendo, na verdade, uma residência. Você está fazendo ali para você aprender, para depois você começar a trabalhar. Por quê? Porque é um cargo muito sério, muito responsável. Não pode ter erros. Então, assim, porque se você errar, além de você prejudicar a parte, é aquilo que a gente sabe também que acontece, né? Você também é mandado embora, não tem uma segunda chance. Exatamente. E para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nessa jornada, como você começou ali, falou assim, pô, será que um dia eu vou trabalhar nisso? E hoje você trabalha com isso, né? Enfrentou algumas dificuldades e se manteve resiliente. Deixou uma dificuldade, você pode olhar para essa câmera aqui. Bom, pessoal, se vocês querem isso, né? Se vocês estão dispostos, esforcem, corre atrás, dediquem, porque eu vou falar um negócio para vocês. Quem corre atrás, quem se esforça e quem dedica, consegue alcançar o sonho e o objetivo. E não desistem. Vai ter momentos que assim, você vai pensar assim, meu Deus, eu tô aqui me dedicando, me esforçando, será que vale a pena? Será que eu vou conseguir? E de fato, quem se capacita consegue, a pessoa não fica fora, vale a pena a bagagem, o conhecimento. E lá na frente, quando você estiver trabalhando e recebendo a sua remuneração, você vai falar assim: nossa, por que que eu não fiz isso antes? Vale a pena, né? Vale muito a pena. Obrigado, viu, Nayara, pelo seu depoimento, pela sua história, por trazer essa verdade, né? A gente sempre fala que nós estamos aqui para trazer a verdade, para trazer os bastidores, né, do que acontece dentro desse universo assessoria. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, lembra, se inscreve aqui, porque a gente sempre te notifica quando tem um episódio novo. E também pelo Spotify tem a opção também de você ativar para seguir e ser notificado. Esse foi o 4º episódio aqui do Universo Assessoria, porque toda quinta-feira a gente tem um episódio novo por aqui, tá bom? Nos vemos no próximo episódio, um grande abraço.